Tu até permitiu eles comentarem? Permitir. não baixei nem na planilha do Google eu consigo, que eu baixei aqui, mas não foi também não. Pois é, estranho. Eu tô dando a nota, eu vou dar nota, se Tá eu bom. posso pra vocês. Mas não tá entrando. O que tá aparecendo, doutor? Não Não aparece, eu digito e não aparece nada. é, isso mesmo. Sério? É. Mas Pesquisar eu aqui, vou peraí. tentar Tenta abrir de aqui novo no, aí. no computador, eu consigo. Tentem de novo aí, por favor. Acho que agora vai. Sim, senhor. Oi, Ângelo, boa noite. A gente só tá terminando de postar as notas do candidato anterior, e aí você já começa, tá bom? Tem que postar agora. Peraí. Sim, prof. Aí, Ângelo, você pode parar de compartilhar só um pouquinho, porque antes de você apresentar, eu e o Sandra, a gente faz uma pequena introdução, tá bom? Tá bom. Deu certo Então, agora? deixa eu tentar. Tô tentando, peraí, só um minuto. Aí vocês são muito ansiosos, meu Deus. Professora, Aqui aqui tá é dizendo hora que eu só posso assim, ó. ver. Aqui tá dizendo que eu só posso ver, eu não posso editar. Peraí, deixa eu... É o É meu isso que também faltou, peraí. não. Peraí. Mas se você quiser Vê se prosseguir, foi eu não agora. sei se o professor conseguiu, eu não consegui, não. Atualiza, prof, a página. E, Vou Sandro, atualizar. compartilha a tela que eu quero tirar uma foto pra pôr no Instagram. Tá, peraí. O seu já tá como editor, doutora. Vê se deu. Agora foi. Foi, né? Beleza. Foi o seu também, doutor Robson? Tá. Eu só não sei Então, onde está a letrinha aqui, mas eu tô tentando. Ai, que gracinha. Foi, obrigada. Foi? Beleza. Foi. Só um então, minutinho. Ângelo, enquanto isso eu vou fazendo a apresentação. Tá bom, obrigada. Ângelo, boa noite. Bem-vindo ao primeiro dia da segunda fase de seleção da LAMPS 2022-2023. Estamos muito felizes em ter você aqui e a gente fez esse slide para fazer a nossa abertura. As parcerias que a Liga tem, pode passar. E a gente vai apresentar para você a banca avaliadora de hoje. Pode passar. Nosso primeiro avaliador é nosso coordenador discente, o Dr. Robson Morim, formado pela UFAM, ele é neurocirurgião, tem aperfeiçoamento em pesquisa clínica pela Harvard Medical School, editor de 2 livros e com quase 100 artigos científicos publicados. Pode passar. E a nossa outra avaliadora é a doutora Nelly Cristina. Ela é graduada em odontologia pela Universidade do Vale Rio Doce, possui mestrado e doutorado em endodontia e ela é a nossa professora da disciplina de epidemiologia da Faculdade de Medicina UFAM. Pode parar de compartilhar. Desde já, a gente te deseja uma ótima apresentação e que dê tudo certo. Quando você quiser começar a apresentar, você só fala um ok para a gente começar a cronometrar. E só para te avisar que o teu áudio tá mutado, tá? Tá Acho bom. que você falou alguma coisa e a gente não ouviu, Eu tinha falado e eu percebi que tá mutado. tá bom? Então, quando você quiser, é só começar. Boa apresentação. Aí, Ângelo, se você quiser, a gente pode avisar quando tiver completando 8 minutos, se tu quiser. Pode ser. Pode ser? Beleza. Boa apresentação. Obrigado. Aí, quando for começar, tu avisa pra gente começar o cronômetro, tá bom? Tá, deixa eu reiniciar o meu aqui. Beleza. Eita, minha luz apagou. Bora lá. Boa noite, saúdo a todos, a Liga por essa oportunidade do processo seletivo, ao Banco Examinadora. Meu nome é Ângelo Abner e irei apresentar o artigo em tradução livre, avaliação prognóstica dos resultados relatados por pacientes idosos acometidos de insuficiência cardíaca na predição da sua reinternação por todas as causas e até 30 dias. A pesquisa foi desenvolvida por Zhang et al., uma equipe de pesquisadores da China, que publicou na revista de insuficiência cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia nesse ano de 2022. Inicialmente, o artigo ele traz como contexto da problemática que, com o decorrer do envelhecimento da população, a insuficiência cardíaca vem ganhando bastante destaque, porque ela apresenta
se apresenta como uma síndrome bem característica do envelhecimento para essa faixa etária, e ela tem altos índices de comorbidade e mortalidade. A população é bem definida, sendo a idade média da primeira internação de 77 anos, que é só meio ano acima da média de valores de 2002, então está bem estável quanto a isso, a definição da população. Um grande risco que essa condição apresenta é que ela tem a maior taxa de reinternação em até 30 dias dos seus pacientes acometidos. E, além disso, os pacientes, quanto mais idosos, eles apresentam maior risco de internação e uma reinternação mais custosa. Para todos os pacientes em geral, o custo médio mensal de manutenção dessa internação é de $9.290. Sendo assim, os pesquisadores se perguntavam: será que é possível desenvolver um modelo imunograma baseado nos relatos do paciente e que seja válido para prever a possibilidade da reinternação em até 30 dias dessa população? Isso é relativamente considerado importante porque os modelos prognósticos eles são muito úteis aos profissionais de saúde para a tomada de decisões. Entretanto, os modelos que existem, eles consideram apenas prontuários eletrônicos e não consideram dados relatados pelos pacientes, o que deixa em segundo plano aquele conceito de mais amplo e abrangente de saúde como sendo considerado o bem-estar físico, mental e emocional do paciente. Por isso, o artigo traz como objetivos a construção de modelo na previsão do risco de reinternação em até 30 dias dessa população e avaliar se as respostas relatadas pelos pacientes, qual a sua influência no modelo de previsão. Assim, desenvolveu-se um estudo de coorte prospectiva realizado entre março de 2019 e outubro de 2020, considerando tanto a fase de elaboração do modelo quanto a validação externa. Para critérios de inclusão, considerou-se aqueles pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca, idosos e que tivessem compreensão do chinês para poder assinar o termo de consentimento. Considerou-se critérios de exclusão as comorbidades que comprometem significativamente o prognóstico, nominalmente demência, hemiplegia, tumor sólido, leucemia, linfoma e AIDS. Assim, a coleta se estabeleceu em 3 estágios, após 24 horas, 7 dias e 30 dias, sendo que cada estágio o pesquisador era cego que acontecia ao anterior. E para as ferramentas de avaliação foi usado o modelo comportamental de Anderson, que estabeleceu 38 critérios em 4 aspectos: ambientais, de população, comportamento de saúde e os resultados obtidos. Para avaliar esses aspectos subjetivos, a parte dos aspectos subjetivos, utilizou-se diversas escalas para suporte da rede social, para a educação e saúde, para a depressão e ansiedade hospitalar, para o índice de comorbidade ajustado à idade, um questionário de vivência dos pacientes de insuficiência que foi elaborado pela equipe de Minnesota, mais adaptado numa versão à realidade chinesa, uma escala de adesão à medicação e a escala de autocuidado para pacientes com insuficiência cardíaca da comunidade europeia. Assim, estabeleceu-se uma amostragem de 10 indivíduos por item, totalizando 380. A pesquisa seguiu os aspectos éticos de Helsinki, sendo aprovada pelo Comitê de Ética, e os pacientes voluntários assinaram o termo de consentimento. Para análise de dados, foram utilizados softwares R e SPSS. As variáveis discretas e contínuas foram verificadas a sua correlação em testes, e aquelas que tiveram maior significância de correlação na análise univariável foram consideradas dentro do modelo multivariável. Esse modelo multivariável, por regressão, possibilitou a construção de monograma. Esse monograma, na fase de construção, ele foi validado pela curva de característica pela curva de operação do receptor e avaliado clinicamente quanto à sua predição pela análise da curva de decisão, que aqui deveria ser DCA em vez de DAC. Dos 420 consultados, 29 optaram por não participar. Daqueles que participaram, 14% sofreram reinternação, com uma idade média dentro do previsto, de 72 anos, na sua maioria homens. Os critérios que tiveram maior correlação à reinternação foram menor nível de suporte social, menor nível de alfabetização em saúde, maiores níveis de ansiedade e depressão,
aqueles que não tinham histórico de cirurgia, que estavam fazendo a primeira cirurgia, aqueles que apresentavam menor qualidade de vida, os que não retornavam para a visita clínica dentro do intervalo previsto, os que apresentavam o pior comportamento de autocuidado e aqueles que faziam a troca da medicação por conta própria. Sendo assim, foi possível estabelecer o monograma considerando esses aspectos, atribuindo para cada fator um nível de significância dentro da somatória. Então, por exemplo, aquele que não tinha feito cirurgia tinha 20 pontos dentro do somatório, aquele que apresentava o maior índice de depressão contabilizava 68 pontos, e qualidade de vida foi o fator com maior importância significativa, sendo atribuído o valor de 100 pontos. A partir dessa somatória, pode-se dizer que, para os pacientes que tinham mais de 136 pontos de somatória, eles apresentavam 10% de risco, e aqueles que tinham mais de 196 de somatória apresentavam mais de 90% de risco. Esse modelo, dentro da fase de construção, foi estabelecido um intervalo de confiança de 95%, então a predição era correspondente a 95% dos resultados. Quando foi avaliado dentro da corte externa, o índice de previsibilidade caiu para 80,5%, que apesar de uma queda muito significativa, ela não compromete a validade e permite muito bem utilizar esse modelo dentro da prática clínica. Sendo assim, a gente pode dizer que o monograma ele é bem interessante por levar em consideração esses aspectos subjetivos e poder quantificar dentro da escala, permitindo assim ao paciente ter mais voz e participação, tanto no relato das condições dele, quanto também facilitar na tomada de decisões. O modelo ele se mostrou muito prático e eficiente para a realização da prática clínica. Entretanto, aquela queda que ele mostrou na corte externa mostra que é necessário ainda estabelecer uma corte mais ampla, com uma amostragem maior, e também seria interessante uma amostragem dentro de outros contextos, porque foi utilizado tudo na mesma cidade na Índia, na China. Então, talvez tenha alguma variação de fator étnico que seria interessante de ser avaliado para adotar esse mesmo protocolo em outros países. Eu, particularmente, achei muito interessante o artigo por dar essa quantificação à subjetividade. Eu que vim da engenharia, eu achei muito interessante. Eu nem pensava que dentro da área da saúde tinha como transformar em números essas percepções de uma escala de depressão, ou então numa escala de qualidade de vida, algo assim tão subjetivo. Eu realmente achei muito interessante e tenho muito interesse de aplicar uma metodologia parecida com essa dentro de um trabalho de iniciação futuramente. Agradeço a todos pela atenção. Parabéns, Ângelo, pela sua apresentação. Você fez em cronômetro? 8 minutos e 47 segundos. Parabéns pela sua apresentação. Eu vou agora abrir as perguntas para a banca, tá bom? Professora? Ângelo, meus parabéns. Conseguiu, então, pouco tempo, resumir, embora eu sinta falta da estatística, mas você me pegou em cheio quando disse que, apesar na corte prospectiva não ter sido tão abrangente, não ter tantos participantes, ainda foi possível aplicar externamente, né, esse método. E aí a minha pergunta, a gente sempre tem que perguntar, né, não tem jeito. Vamos lá. Existem várias escalas já que foram testadas avaliando qualidade de vida, vários questionários, depois até dar uma olhadinha, principalmente para idosos, tem algumas coisas interessantes, já que você animou, né? E aí eu te pergunto, eu estou bem curiosa com esse nomograma. Professor Robson, me desculpa a minha ignorância, mas eu nunca tinha visto nada parecido com o nomograma, é a primeira vez que eu... Porque ele permite colocar muitas análises, muitos dados que, por exemplo, antes, quando eu fazia engenharia, a gente criava equações, então botava lá, montava equação e tudo mais, só que ele é uma representação visual. Então a pessoa não precisa pegar uma calculadora, jogar na planilha, é só pegar a régua, colocar dentro do valor da escala e ver quantos pontos corresponde. E aí é uma forma muito prática que não precisa de
perder muito tempo com cálculo. É como se fosse aquelas escalas de critério, né, que a gente avalia o paciente, se ele apresenta consciência, inconsciência, atribui 1, 2, 3 Perfeito. pontos, só que ele é mais elaborado. E aí vem a minha perguntinha básica. Quando você fala que uma das limitações é que foi feito lá na China, ainda não foi feito em outros lugares. E você falou de outras realidades. Eu pensei logo no nosso paciente lá do interior do Amazonas, que você vai lá trabalhar, vai ser médico lá, começar a sua vida. Como que você aplicaria na sua prática lá esse tipo de estudo? Bom, seria um primeiro problema para aplicar um estudo desse no interior do Amazonas, acho que é a quantidade de amostragem, porque a pesquisa foi feita com 380 pacientes, participantes, né, voluntários, e ainda assim ela não mostrou muita robustez quando o modelo que foi elaborado foi aplicado ao externo. Então, se a gente desenvolvesse uma pesquisa dessa aqui no Amazonas, teria que considerar esses dados dentro de outras pesquisas, de outras referências na literatura, porque eu acho difícil a gente conseguir uma quantidade significativa de amostragem. Mas aí, eu de novo, você só pensa então no macro? Você só pensa se tiver muitos pacientes e no seu paciente, na sua UBS, Mas você aí está já para trabalhando. uso, né? Mas aí para uso já teria sido validado o modelo. Aí o modelo já validado, eu vou talvez fazer alguma adaptação, porque a maior parte dos protocolos que eles adotaram eram protocolos europeus e americanos. Então, por exemplo, tinha um protocolo lá para insuficiência que era de Minnesota. Então, talvez tivesse condições ambientais, eu não fui ver exatamente qual era o protocolo, mas eles falaram que eles adaptaram para a realidade chinesa. Talvez tivesse condições ambientais que fosse significativo considerar nos Estados Unidos e na China não. Então a gente precisa ver todos os critérios e ver quais fazem sentido e quais a gente poderia atribuir também. Porque da mesma forma que eu considero todos esses aspectos para criar um modelo, eu posso também pegar um aspecto específico e detalhar atribuições. Então criar novos itens dentro daquele aspecto específico de acordo com a realidade da população. Perfeito. Isso é leitura crítica de um artigo, tá de parabéns, viu? Obrigado. Obrigada, professor Robson. Acho que eu tomei seu tempo. Nada que isso. Parabéns, gente. Não, eu não tenho muito o que falar. Eu achei, Ângelo, parabéns. Assim, eu adorei a sua apresentação, cara. Foi muito boa a sua apresentação. Eu gostei Parabéns, também de uma das montar melhores. e tudo mais. Foi uma das melhores apresentações que eu vi aqui nos dois anos. Começou agora, né? Mas eu gostei muito da apresentação. Você foi muito didático desde o início. Você tem experiência com alguma coisa, né? Você tem experiência com engenharia, Eu mas sou você professor conseguiu também, professor contar. de reforço. Ó, então pronto, viu? Então, assim, dá uma. Muito bom. Então, a professora colocou, assim, embaixo a questão do nomograma, um negócio que eu conheci recentemente, professora. E eu gosto muito de trabalho que envolve curso prospectivo, desenvolvimento de modelos e tudo. E o nomograma, ele praticamente ele coloca você, após terminado o seu trabalho, ele coloca de forma prática. Você não precisa, justamente como o Ângelo já falou, não precisa colocar, fazer nenhuma análise, Cálculo. Não, é só uma fazer um régua, coloca a aplicativo. régua, vai tendo os valores, soma Perfeito. tudinho, é muito É. simples. Ainda me deu aula do negócio, tá vendo? A gente está aprendendo também, né, nessas apresentações. E aí você viu que você tem ali um peso, né, para cada variável. Isso é colocado lá bem direitinho. Achei muito interessante, a Angela explicou de maneira fantástica. Eu senti falta de ter colocado a curva ROC, né, Poderia ter colocado a curva ROC e a de DCA também. Exato. Aí você fala curva ROC mesmo, não precisa traduzir em português, não. E aí lembrar que é nomograma, não é monograma. Você estava falando na apresentação, monograma, é nomograma. Nomograma. Beleza? Certo. Muito bom, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Ângelo, pela
Boa sorte e o resultado sai dia 27. Obrigado.